Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Gastronomia Profissional. Eu sou Pedro Ramos, especialista em gestão de bares e restaurantes, e hoje a gente vai falar sobre um papo polêmico. Faz tempo que eu não trago papo polêmico aqui no nosso canal. Vamos falar aí sobre as diferenças do mixologista, bartender e barman e do barback. E ainda de quebra, vamos falar um pouquinho sobre o líder de bar. Então, quer aprender mais sobre esse assunto? Me espera aí depois da vinheta. Eu tenho certeza que você que está me assistindo aí tem dificuldade em precificar os seus produtos, tô certo? Se você tem dificuldade em precificar os seus produtos, eu tenho uma solução interessante para você. Eu criei um curso que se chama Precificação de Produtos para Gastronomia, onde eu te ensino efetivamente a precificar os seus produtos. Mas a maneira como eu te ensino, ela é baseada justamente em pequenos empreendedores como você, nos mais de 15 anos de carreira que eu tenho na gastronomia, nas mais de 150 consultorias que eu já implantei e nos depoimentos e nos feedbacks dos mais de 5.000 alunos que já passaram pelas minhas salas de aula. O método que eu criei não é revolucionário, mas ele é baseado em você. E ele é feito para que você consiga não só precificar os seus produtos de forma eficiente, mas também a dominar os custos e acompanhar a evolução desses custos na gestão do seu negócio. Se você se interessou, dá uma olhadinha no primeiro link aqui da descrição. O nosso curso está hospedado lá na Hotmart. E você pode inclusive fazer uma aula gratuita para ver se gosta ou não. E aí sim, se você gostar, você fique à vontade para comprar. Obrigado pela sua atenção e vamos voltar para o vídeo. Aqui nós temos um dos papos mais polêmicos do mundo da gastronomia, isso porque existem muitos especialistas na área que entendem esses termos de formas distintas. Mas para ajudar a gente aqui, eu bati um papo com o meu colega de trabalho, meu colega de muitos anos de trabalho, inclusive lá no Senac Campinas, o professor Tibério Gil, que inclusive é proprietário de um dos bares mais legais no interior de São Paulo, Casa da Tia Bar, que fica situado lá em Salto. Inclusive, se você que está me assistindo aí é da região de Campinas, Americana, Indaiatuba, Valinhos, Vinhedo e tudo mais, te aconselho aí a dar uma olhada, seguir o Casa da Tia Bar lá no Instagram. Tá aparecendo aqui para você o endereço deles, tem o link aí na descrição também, e ficar de olho na programação deles, porque mais uma vez é um dos bares mais legais que eu conheço, super tematizado, super raiz, inclusive, e eles estão trabalhando até mesmo com happy hour raiz, que para você ter uma ideia, tem ovo colorido. Tem ovo colorido no happy hour. Bom, bora lá então. Vamos entender qual é a diferença entre mixologista, bartender, barman e o barback, e também, claro, o líder de bar. Vamos já matar aqui o líder de bar de uma vez por todas, porque em geral é um tipo de profissional que a gente vai encontrar em bares mais tradicionais, né? O que eu quero dizer com isso? Não estou falando agora aqui de bar raiz, estou falando de bar tradicional, que é aquele local onde a venda de bebida alcoólica, drinks e coquetéis é o grande foco, é o primeiro ponto. Inclusive, muitos desses bares se tornam meio que baladinhas em alguns momentos. Tem música ao vivo, alguns são voltados ao sertanejo, outros são voltados ao rock and roll e assim por diante. Então, nesses locais onde a coquetelaria ela não é elevada a um nível de sofisticação muito alto, ela trabalha ali coquetéis mais tradicionais e algumas criações mais apelativas, como por exemplo as gin tônicas com Red Bull que a gente conhece por aí. Nesses locais, por conta muitas vezes do volume de produção de coquetéis, vai ter um profissional chamado de líder de bar, que vai justamente liderar essa operação, vai organizar e dividir as tarefas ali na operação, tendo inclusive funções bastante conectadas à administração, controle de estoque do bar, organização e pedidos relacionados ao bar, fichas técnicas, precificação e assim por diante. Não que necessariamente esse profissional vá fazer a precificação, por exemplo, mas ele vai participar das decisões relacionadas a esse tipo de processo. É um profissional um pouco menos encontrado, vamos dizer assim, não que seja incomum, mas ele está muito conectado a esses bares de operação muito grande, né? Operação muito alta. E aí a gente entra no barback, né? Vamos começar de trás para frente. O barback é uma espécie de um auxiliar de bar, ele é um apoio ao bartender e, dependendo da situação, até mesmo ao líder de bar ou ao mixologista.
O barback ele vai trabalhar com a reposição de bebidas, a extração de sucos, ele vai auxiliar muitas vezes no corte de frutas, no abastecimento de baldes de gelo, na montagem de baldes de cerveja, por exemplo, e assim por diante. Ele vai também dar esse apoio até mesmo ao serviço, não necessariamente fazendo o serviço de atendimento no salão, mas auxiliando, por exemplo, na montagem das bandejas dos garçons e assim por diante. Já o bartender e o barman, eles possuem uma função bastante ampla. Inclusive, estou colocando para você aí a definição da CBO, se você quiser se aprofundar um pouco mais e entender um pouco mais de acordo, inclusive, com a própria legislação trabalhista. E o bartender e o barman, eles têm a função de preparar os coquetéis de acordo com as fichas técnicas, de acordo com o menu, com a carta ali do restaurante ou do bar onde ele está trabalhando, e também ele traz a função de muitas vezes criar essas cartas quando elas são um pouco mais simples, e você vai entender o porquê que eu estou falando aqui de um pouco mais simples, porque se ele for trabalhar com cartas mais sofisticadas, onde existe mais ciência, vamos dizer assim, um pouco mais de gastronomia dentro da confecção e do preparo e da criação desses coquetéis, ele passa a se tornar um mixologista. Mas, em geral, o bartender, além do preparo cotidiano de drinks e coquetéis, ele também pode trabalhar criando novos drinks e coquetéis a partir daquilo que ele tem ali à mão dele. E muitas vezes, inclusive, desenvolvendo a ficha técnica, apoiando também na precificação, dando uma orientação na precificação, além de todas as responsabilidades também ligadas à gestão, auxiliando, por exemplo, um líder de bar na confecção de controle de estoque, de pedidos de compra. Agora, já o mixologista, de acordo com o Tibério, ele é um profissional ainda mais elevado. É como se ele fosse um pesquisador da coquetelaria. É como se fosse um chefe de cozinha autoral que pesquisa não só sobre a origem dos ingredientes, mas toda a ciência envolvida por trás do preparo de alimentos e bebidas. Muitos deles migram, por exemplo, para a gastronomia molecular. Muitos deles migram para a coquetelaria molecular, no caso aqui do mixologista. Então, em geral, o mixologista, inclusive, é um profissional com uma formação acadêmica muito técnica. E, inclusive, também, muitas vezes, ele não está na linha de frente de um bar, mas ele está nos bastidores, criando cartas de drinks, trabalhando como consultor, implantando cartas de drinks. Conversando com o Tibério, ele me disse que é muito importante que esse mixologista tenha formações, por exemplo, ou na área de nutrição, ou na área da gastronomia, ou muitas vezes até mesmo na área da engenharia de alimentos, justamente porque essas faculdades, esses cursos universitários, trazem muito desse embasamento técnico relacionado a como esses ingredientes funcionam de forma científica mesmo, né? De forma molecular, e daí inclusive que vem o termo gastronomia molecular. Não entenda aqui que um mixologista, ele obrigatoriamente irá trabalhar com gastronomia molecular. Ele pode, por exemplo, trabalhar com resgate cultural, ou seja, analisando e trabalhando em cima de pesquisa mesmo, né? De pesquisa histórica, cultural, baseado na coquetelaria. Tem um livro, inclusive, ó, que está aparecendo aqui, acho que para você fica meio ao contrário aí, né? Fica estranho, mas é o livro Da Botica ao Boteco, escrito pela Nelly Pereira, que é uma das pesquisadoras da gastronomia e agora aqui, né, principalmente nesse livro aqui, focado na coquetelaria brasileira, importantíssima. Esse livro é maravilhoso, eu diria que inclusive é um livro obrigatório para todo mundo que trabalha com gastronomia, independente se você é um bartender, barman, mixologista, ou o que for, ou se você é chefe de cozinha, porque antes de mais nada, ele é um livro e um registro histórico sobre a coquetelaria brasileira. No caso aqui, a Nelly Pereira faz um trabalho de mixologista, de pesquisa, de catalogação, de registro, que serve para pessoas como eu e você, que trabalham no mundo da gastronomia, adquirir mais conhecimento sobre a área e, consequentemente, levar produtos, serviços e criar processos dentro de negócios que melhorem a experiência dos clientes dentro dos empreendimentos que a gente trabalha. Então, o mixologista, ele tem esse olhar e essa função mais
profunda de pesquisa, de criação, de inventividade, de inovação dentro da coquetelaria. Enquanto o bartender é como se ele fosse um estágio anterior a esse, em termos até mesmo de conhecimentos técnicos. É claro, eu posso estar, você que está me ouvindo aí, pode ser barman, pode não ter nenhuma dessas formações que eu mencionei e ser também alguém que pesquisa, que se aprofunda, que cria, que inova. Você não deixa de ser um mixologista por isso, ok? Você também pode olhar para tudo isso que eu estou falando aqui e achar uma grande besteira, porque onde você trabalha não funciona dessa forma e assim por diante. Até porque também ainda não existe definições muito claras sobre cada uma dessas funções. Por exemplo, a função de mixologista, esse trabalho, vamos dizer assim, esse cargo, ele é muito recente. A gente está entendendo e descobrindo ele agora. É só recentemente, por exemplo, que o Senac criou um curso de mixologia, que na verdade é uma introdução à mixologia, visto que acho que ficou bastante claro que essa é uma área extremamente complexa, ampla e profunda em termos de estudo, de pesquisa e de conhecimento. E um curso, muitas vezes mais curto, não consegue entregar tudo isso. Então o Senac tem esse curso, né, de introdução à mixologia, que inclusive meu colega Tibério foi uma das pessoas que auxiliou na criação desse título aí dentro do Senac. Se é do seu interesse, dá uma olhada aí no Senac da sua região, se tem à disposição esse curso. O curso de bartender do Senac é bem conhecido, é bem famoso, é bem antigo e já formou aí dezenas de milhares de bartenders em todo o Brasil, e esse curso ele é novo. Esse livro da Nelly Pereira, ele também é novo. Deixa eu dar uma olhada aqui de quando ele é, que eu não me lembro aqui exatamente de quando ele é. Inclusive, olha que legal, esse livro aqui eu ganhei dos meus alunos no curso de barista em 2022, 2023. Esse livro aqui, por exemplo, ele é de 2022, né? Bastante recente, a gente está em 2024, né? Tem 2 anos e pouquinho. Então é uma área ainda que está em bastante crescimento e de entendimento desses papéis, desses diferentes profissionais do bar. Claro, eu não sou um grande e profundo conhecedor da área da coquetelaria, nunca foi uma área que eu me aprofundei muito, por isso que para trazer esse conteúdo mais esclarecedor aqui para você, eu contei com o apoio desse meu amigo, justamente porque ele sim é um expert, é um estudioso, é um mixologista, inclusive está escrevendo um livro sobre isso pelo próprio Senac, então eu pedi o apoio dele aí para que eu pudesse trazer um conteúdo mais rico e mais acurado aqui para você, beleza? Então é isso aí, espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido. Se restou alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários. E se você discorda do que eu falei aqui, entende que os papéis de cada um desses profissionais é diferente do que eu mencionei aqui, deixa também aqui nos comentários, mas peço para que você faça isso de forma educada, para que a gente gere aqui um ambiente de discussão, evolução, de conhecimento e não um ambiente de falta de educação, falta de respeito, até porque eu não sou o rei da verdade. O meu papel aqui é tentar trazer um conteúdo que é gratuito, que me toma tempo para que você possa aprender e evoluir, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você e até a próxima!